Muito boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. É com grande emoção que estamos aqui em Franca, lembrando o nosso querido Chico. Com muita gratidão recebemos o convite, agradecemos a Consuelo, Dona Branca, Dona Dulce, pelo carinho do convite, que atendemos com muito gosto, lembrando figuras queridas, amigas de Chico Xavier, que aqui residiram, como por exemplo Dona Leonor, Dona Maria Braia e todos aqueles, especialmente meus primeiros sogros, Salvador da Cunha Borges e Dona Maria de Lourdes Borges Cunha. É com muito gosto que estamos atendendo o convite para esta primeira semana Chico Xavier de Franca. E o tema escolhido pela Consuelo, dentre várias, é a volta de Allan Kardec em Chico Xavier. É interessante que alguns acham que o tema é polêmico, não é? Por que será que é polêmico? Será que a doutrina espírita não fala em reencarnação? Será que um dos princípios básicos da doutrina dos espíritos não é a reencarnação? Por que a reencarnação é polêmica? Eu gostaria de saber. Não entendo essa questão de ser polêmica a reencarnação. Nós já somos tão poucos os cristãos reencarnacionistas na face da Terra. Nós temos muitos reencarnacionistas na face da Terra, mas a maioria é budista, é hinduísta, reside no Oriente, não é? No Ocidente somos minoria, porque infelizmente a reencarnação foi tirada do cristianismo em alguns concílios da história da vida cristã. Mas a doutrina espírita resgata a reencarnação como princípio básico da nossa evolução. É um dos 14 princípios básicos codificados por Allan Kardec, o nosso querido codificador, que aliás, hoje, 31 de março, estamos todos reverenciando o aniversário de sua desencarnação, não é? Em Paris, 31 de março de 1869. E o curioso é o seguinte: foi o próprio Allan Kardec que escreveu sobre a sua volta. Está lá no livro Obras Póstumas, no subtítulo Minha Volta. E segundo ele, vários espíritos, dentre eles o Espírito da Verdade e o espírito de Zéfiro, que era um espírito amigo de Kardec, revelaram a ele que a missão dele não estaria completa naquela existência e que ele precisaria retornar o mais rápido possível para completar a sua obra. Então, quem trouxe este assunto polêmico, me desculpem os nossos irmãos, mas foi o próprio Kardec. Então, como nós somos seguidores da doutrina dos espíritos, nós achamos que isso é de fato muito importante, sim, porque se nós espíritas não formos estudar a reencarnação seriamente, analisando fatos, ocorrências, circunstâncias, evidências da reencarnação, nenhum outro cristão na face da terra o fará. Cabe aos espíritas, sim, este estudo, e um estudo baseado em fatos, em ocorrências, em circunstâncias, em evidências que são facilmente comprováveis na história do próprio Espiritismo. Mas nós vamos trazer um fato interessante aqui, que recentemente um amigo pesquisador de Belo Horizonte, nosso querido Marco Paulo
Denut de Espírito, do portal Saber Espiritismo, descobriu, fazendo os estudos dele, ele descobriu um livro de uma psicóloga, que ela faz, uma psicóloga francesa, que faz um estudo, é Marie-Louise von Franz. Ela faz um estudo sobre os sonhos, e ela vai analisar sonhos que foram escritos por personalidades ilustres, foram relatados por personalidades ilustres da história da humanidade. E ela então encontra que René Descartes, em França, na noite de 10 de novembro de 1619, começou a sonhar uma série de 3 sonhos, que ele próprio relatou de próprio punho. Isso foi em 1619. E no terceiro sonho de Descartes, ele se encontra, segundo ele próprio relata, com o Espírito da Verdade. Olha que coisa curiosa. 1619, em novembro. Portanto, nós estamos falando em mais de 249 anos antes da codificação espírita. E o Espírito da Verdade apresenta a René Descartes uma série de livros. Ele vê uma mesa, o Espírito da Verdade mostra a ele esta mesa, e na mesa ele vê primeiro um dicionário da ciência. No mesmo instante aparece outro livro, tão novo para ele quanto o primeiro, de origem igualmente, está passando aqui? Tá. De origem igualmente desconhecida. E notou que este segundo livro, na realidade, era uma coleção de poemas de diferentes autores, intitulado Corpus Latinorum, e era dividido em 5 livros, e estes 5 livros René Descartes vê no seu dorso que estava escrito que eles eram impressos em Lyon e em Genebra. Olha a ligação, o Espírito da Verdade revelando a René Descartes, primeiro, um dicionário da ciência. Segundo, uma série de 5 livros que ele chama de Corpus Latinorum, escritos até em poesia, e que tinham sido publicados em Lyon e em Genebra. Todos nós sabemos que Genebra está muito próximo de Verdun, a cidade onde Allan Kardec foi aluno do professor Pestalozzi. E Lyon, a cidade natal do próprio Kardec, não é? E o que acontece? O próprio René Descartes vai concluir que o dicionário da ciência significava a conexão de todas as ciências, que ele vai chamar de Corpus Poetarum. Não, que era o primeiro era a coleção de todas as ciências, um dicionário de todas as ciências, e o segundo grupo, que antes ele tinha visto como Corpus Latinorum, era uma coleção de poemas que ele vai chamar de Corpus Poetarum, apontando particularmente e claramente para a íntima união entre filosofia e sabedoria. Descartes conclui que o poema principal era aquele: que espécie de vida se deve escolher, apontando para uma nova teologia moral. Mas o que tem Descartes com isso? Qual foi a obra que Descartes nos deixou? Passados alguns anos, 1637, ele vai publicar o discurso sobre o método por bem conduzir a razão na busca pela verdade
na busca da verdade pela ciência, não é? A busca filosófica pela verdade, a ideia de um método universal científico de encontrar a verdade. Ele praticamente inaugura a era da ciência moderna, apresentando ao mundo, então, o roteiro pelo qual a ciência, a partir de então, iria verificar fatos, ocorrências, fenômenos, estudá-los e compreendê-los à luz de um determinado método de pesquisa científica. E é a base da nova ciência. A ciência moderna nasce com René Descartes. E é o mesmo método científico que Allan Kardec, quase 250 anos depois, vai utilizar para compreender os fenômenos mediúnicos e os fenômenos espirituais e codificar a doutrina dos espíritos. Este livro, então, passa a ser básico. É a base, a definição do método científico. Como eu disse, 18 de abril de 1857, Allan Kardec vai publicar em França, utilizando-se do método científico, as primeiras pesquisas, intituladas O Livro dos Espíritos, dando sequência, portanto, à revelação da verdade. Lembram-se, o Espírito da Verdade é que apareceu em sonho para René Descartes no século XVII. O mesmo Espírito da Verdade é o guia da revelação espírita no século XIX. E é o mesmo Espírito da Verdade que vai guiar este homem aqui, que todos nós amamos e conhecemos, porque tivemos a bendita chance de não somente conhecer ele pessoalmente, conviver com ele, muitos de nós, muitos de vocês aqui francanos, como também e principalmente conhecer a sua obra enciclopédica. Quem dizia isso é o nosso querido Martins Peralva, grande pesquisador e palestrante espírita do estado de Sergipe, que residiu muitos anos em Minas Gerais. Uma obra ciclópica, uma obra enciclopédica. Até hoje já foram publicados 507 livros da Lavra Mediúnica de Chico Xavier. Eu acho que, com toda certeza, eu posso dizer que nenhum de nós tem coragem de levantar a mão se eu perguntar aqui qual de nós conhece essa obra inteira. Será que nós conhecemos? Não conhecemos, né? Nem eu vou levantar a mão. 507 livros até hoje vieram pelas mãos de Chico Xavier. Mas tem uma curiosidade. Qual o primeiro livro de Chico Xavier publicado na Terra? 1º de junho de 1932, no Rio de Janeiro, Parnaso de Além-Túmulo. Qualquer semelhança com o corpus poetarum de Descartes não é coincidência. Por que não é coincidência? Porque revela um plano superior da espiritualidade maior, coordenado pelo Espírito da Verdade, que veio justamente inaugurar a era da verdade na face da Terra. E segundo o próprio Kardec diz em A Gênese, a doutrina espírita tem duplo caráter. O caráter da revelação divina, que vem da parte de Deus, e é para nós traduzida pela figura excelsa de nosso Mestre Senhor Jesus, mas a revelação científica é o seu duplo caráter. E a revelação científica, seja ela filosófica, da própria ciência ou religiosa, é da parte dos homens. A doutrina dos espíritos se faz também com o trabalho dos homens encarnados e desencarnados. E é o trabalho deste homem exemplar que nós vamos focar hoje.
Chico Xavier, que foi inaugurado na Terra com Parnaso de Além-Túmulo, o Corpus Poetarum, visto por Descartes 400 anos antes. Né? Isso é magnífico. Mas o que tem o Corpus Poetarum? O que tem o livro Parnaso de Além-Túmulo com a obra de Kardec? Quem vai dizer isso não sou eu. É um pesquisador da literatura, Alexandre Caroli Rocha. Está aí a primeiro exemplar, gente, do Parnaso de Além-Túmulo. Né? E Alexandre Caroli Rocha vai pesquisar em sua dissertação de mestrado na Unicamp, aqui em Campinas, São Paulo, vai pesquisar este livro e vai chegar a uma conclusão muito curiosa. Na sua dissertação de mestrado, foi publicada pela Unicamp de Campinas no ano de 2001, e vai nos mostrar que a estrutura que os poetas portugueses e brasileiros projetaram no livro Parnaso de Além-Túmulo estabelece, respeita a mesma estrutura espiritual do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Então, o livro primeiro de Chico Xavier, Parnaso de Além-Túmulo, em forma de poesia, declama em sua própria estrutura organizacional a mesma estrutura expositiva do Livro dos Espíritos, que inaugurou a doutrina espírita por Allan Kardec na Terra. Ali estão listados, no livro Parnaso de Além-Túmulo, os mesmos principais temas elaborados por Kardec em suas perguntas aos espíritos superiores e discorridos, portanto, ao longo do Livro dos Espíritos. Não há coincidência, minha gente. Isto fez parte de um plano superior, da própria continuidade da obra de Allan Kardec. A estrutura do projeto do Parnaso de Além-Túmulo teve como foco principal de obra recobrir todos os principais temas apresentados em O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, na forma de poemas, mesmo depois de acrescentados novos poemas, a partir de 1932 até 1955, quando a obra ficou completa, e é esta que nós temos acesso hoje, editada pela Federação Espírita Brasileira. Alexandre Caroli Rocha, portanto, mostra que mesmo após as inclusões a posteriori do lançamento da obra, os novos poetas ou as novas poesias ingressas neste corpo poetarum obedeceram o mesmo rito, a mesma estrutura, fiel à estrutura do Livro dos Espíritos. Vejam vocês que maravilha, não é? Este desenho lindíssimo nos remete à época de Kardec, à França das novas luzes, com Jesus presidindo naturalmente as novas revelações em França. E aí nós temos uma coisa muito importante. Um dos mecanismos que o próprio Allan Kardec vai colocar como sendo de segurança na análise e na compreensão das mensagens dos Espíritos é o chamado controle universal do ensino dos Espíritos. E da época de Allan Kardec até hoje, o que nós encontramos em nossas pesquisas? Nós encontramos 58 espíritos comunicantes, falando sobre a reencarnação de Kardec, prevendo a reencarnação de Kardec
no século seguinte, depois confirmando a reencarnação de Allan Kardec e mais tarde indicando em Chico Xavier a reencarnação de Allan Kardec. 58 espíritos, 26 médiuns diferentes do Brasil e de Portugal. Somente um dos médiuns, Bacelli, vai receber mais de 50 passagens referenciais ao tema que é o do Dr. Inácio, sobre o assunto. Na época de Kardec, nós temos 12 mensagens recebidas pelo próprio codificador, prevendo a sua reencarnação. Depois, 5 mensagens confirmando-a. E, no total, 58, portanto, revelações espirituais ratificando que Kardec é Chico Xavier. Isto está em perfeita sintonia com o controle universal do ensino dos espíritos. Não é uma pessoa que fala, nem encarnada e nem desencarnada. Não é um espírito que fala desencarnado, mas são vários espíritos que estão nos dizendo que Chico é Allan Kardec, ou que Kardec teria que reencarnar, não é? E vários médiuns também recebendo esta comunicação. Aqui só um exemplo daqueles que trataram do tema. A gente vai falar sobre isso, não é? A começar do próprio Allan Kardec, se referindo a uma comunicação da médium Senhora Schmidt, em que ele vai comentar a minha volta, já citada por mim, está lá no livro Obras Póstumas, a primeira comunicação. Então, Obras Póstumas, o Ver posthume, é, portanto, a obra que o próprio Kardec comenta o assunto. Qual que foi a primeira comunicação espiritual a respeito? O espírito era Zéfiro. Ele não era um espírito superior, era um espírito familiar. O próprio Kardec vai explicar que ele era um espírito familiar a Allan Kardec, que estava ali no mundo espiritual acompanhando Kardec. O próprio Kardec vai dizer que ele era muito bom e se dissera protetor da família Rivail. Não era um espírito muito adiantado, porém, mais tarde, assistido por espíritos superiores, me auxiliou no meu trabalho. Esse testemunho é do próprio Kardec, tá certo? Pois bem, esse espírito vai se manifestar antes mesmo da publicação do Livro dos Espíritos, no dia 17 de janeiro de 1857, utilizando-se da médium Caroline Baudin. E ele vai dizer: mas ai, a verdade não será ainda conhecida, mas nem acreditada. Olha só o que Zéfiro fala por Kardec. A verdade não será ainda conhecida nem acreditada por todos, antes de muito tempo. Não verás nesta existência senão a aurora do sucesso de tua obra. Será necessário que retornes, reencarnado noutro corpo, para completar o que tiveres começado, e então terás a satisfação de ver, em plena frutificação, a semente que tiveres difundido sobre a terra. Que coisa curiosa, né? E só essa comunicação, gente, joga por terra algumas teorias que andam aí no movimento espírita, dizendo que a reencarnação de Kardec na realidade se deu nas instituições espíritas. Nada disso. Está muito claro a revelação de Zéfiro. Reencarnado num outro corpo. Não é? Isto se deu antes mesmo, essa comunicação se deu antes mesmo da publicação do Livro dos Espíritos. E está lá na obra de Kardec. Como eu disse, Kardec cita o assunto do Obras Póstumas. Nesta existência só verás a aurora do sucesso,
de tua obra. Será preciso que voltes, reencarnado em outro corpo, para completar o que tiveres começado, e terás então a satisfação de ver em plena frutificação a semente que tiveres espalhado sobre a terra. Não é exatamente isso que Chico Xavier viu aqui no Brasil? Não é? A frutificação da semente que plantara em França um século antes. Agora nós temos Dr. Canuto de Abreu, vai recuperar esta obra extraordinária, chama-se O Livro dos Espíritos e sua tradição lendária histórica e lendária. Dr. Canuto de Abreu, um grande espírita de São Paulo, a pedido de Chico Xavier, antes da Segunda Grande Guerra, vai à França, vai a Paris, pesquisar os arquivos pessoais de Kardec. E a pedido de Chico Xavier, traz esses arquivos, o que ele pôde receber lá em França, antes da invasão dos nazistas a Paris, porque Chico dizia que se os nazistas invadissem Paris e encontrassem a obra de Kardec, iriam queimar tudo, os originais. Então ele consegue trazê-los para São Paulo. E dentre o material que ele trouxe, que hoje está sob a coordenação no Museu de São Paulo, Museu Espírita de São Paulo, do nosso querido Oceano Vieira de Mello, que virá aqui encerrar o primeiro mês espírita de Franca, não é? Ele então, dentre esse material que ele recuperou e trouxe para o Brasil, ele descobriu algumas mensagens. Numa delas, a médium é Hermance de Faux, no dia 18 de abril de 1857. Que dia é este? Dia do lançamento do Livro dos Espíritos em Paris. Hermance de Faux, presente no lançamento do Livro dos Espíritos, vai receber uma mensagem de São Luís, chamado pelo próprio Kardec como um de seus guias espirituais. Não é? E ela vai dizer o seguinte: ainda lhe resta, em se dirigindo ao próprio codificador, Hermance de Faux, recebendo o espírito de São Luís, vai escrever: ainda lhe resta muito a executar, até o limite pré-estabelecido para cada qual. Uma só existência não lhe bastará. Até aqui recordaram. Olha só, Kardec estava lançando o Livro dos Espíritos. Até aqui recordaram. Daqui para diante, cumpre-lhes apostolar. Convocando Kardec a exemplificar tudo aquilo que ele estava trazendo, não é? Não é a vida apostolar de Chico Xavier aqui no Brasil quem vem nos dar o exemplo da mediunidade com Jesus, em sua máxima potência, em sua máxima renúncia, em seu sacrifício supremo pela divulgação da mensagem espírita cristã? Abrindo mão de conforto, abrindo mão da convivência familiar, da alegria da família, sacrificando-se nas horas, porque Chico Xavier, minha gente, dormia 1 hora por noite. Ele deitava-se às 5 da manhã e levantava-se às 6 horas da manhã. Qual de nós aguentaria esse tranco? Qual de nós? Nenhum de nós. Por quê? Porque cumpria-lhe apostolar pela doutrina dos Espíritos, que nada mais é do que a revivescência do cristianismo original de nosso Senhor Jesus Cristo, ampliado com o conhecimento científico e o amadurecimento social e espiritual da humanidade. Aí, uma nova reunião lá de Allan Kardec, Sociedade Espírita Parisiense, século XIX. Terceira mensagem: Espírito da Verdade. Aquele mesmo que havia aparecido para Descartes e que estava guiando Allan Kardec na codificação da doutrina dos Espíritos.
A data é 10 de maio de 1860. A médium, senhora Schmidt. E o Espírito da Verdade vai dizer a Kardec: prossegue em teu caminho sem temor, terás grandes satisfações antes de voltares para junto de nós por um pouco. Olha só, antes de Kardec desencarnar e voltar para junto dos espíritos superiores por um pouco, prosseguiu a verdade: não permanecerás longo tempo entre nós, terás que volver à terra. Gente, isso está na obra de Kardec. Eu não sei por que tanta resistência com o assunto que o próprio Kardec abordou, né? O próprio Espírito da Verdade, guia espiritual do Espiritismo, estava revelando a Kardec: volverás à terra, terás que volver à terra para concluir a tua missão, que não podes terminar nesta existência. Ausentar-te-ás por alguns anos, e quando voltares, será em condições que permitam trabalhar desde cedo. Entretanto, há trabalhos que convém que acabes antes de partires. Por isso, dar-te-emos o tempo que for necessário a concluí-los. Na época, Kardec estava trabalhando nos livros O Céu e o Inferno. Primeiro, o Evangelho segundo o Espiritismo, que saiu em 1864. Depois, O Céu e o Inferno. E o último, que saiu em janeiro de 1868, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. O próprio Espírito da Verdade dizendo a Kardec que era necessário ele terminar aquela tarefa por mais algum pouco tempo, para depois retornar ao mundo espiritual por um pouco e volver à Terra para a conclusão dos trabalhos. E ele continua: prossegue em teu caminho sem temor, e embora seja ele semeado de espinhos, afianço-te que terás grandes satisfações antes de voltares por um pouco entre nós. Não é? Kardec pergunta: o que quereis dizer por um pouco, por essas palavras, por um pouco? E o Espírito da Verdade responde novamente: não ficarás muito tempo entre nós. É preciso que voltes para terminar tua missão, que não poderá ser concluída nesta existência. Está claro, não é, gente? Não cabe aí nenhuma outra interpretação. Era necessário que Allan Kardec retornasse à vida física pela via da reencarnação para concluir a obra que começara. Se fosse possível, não partirias de maneira alguma. Prossegue o Espírito da Verdade. Se fosse possível ficar no corpo 200 anos, mas não é possível. Há leis científicas que regulam a vida terrestre, não é? Mas é preciso, olha só o que fala ele: se fosse possível, não partirias daí de maneira alguma, mas é preciso que nos sujeitemos à lei natural. Não é? Ficarás ausente por alguns anos, e quando retornares, será em condições que te permitam trabalhar desde cedo. Ora, Chico Xavier começa a trabalhar. Nós sabemos muito bem que oficialmente ele começa a trabalhar com 17 anos de idade, no dia 7 de maio de 1921, né? Aliás, 27, 7 de maio, a primeira reunião mediúnica de desobsessão que ele participou com a irmã obsedada. A primeira mensagem psicografada é o dia 8 de julho de 1927.
Então, desde muito cedo, ele tinha 17 anos de idade. Mas ele nos contava que a mediunidade ele já tinha desde cedo, desde criança. Aos 5 anos de idade, com a mãe desencarnada, ele a via, conversava com ela, tinha fenômenos de clarividência, clareaudiência, se comunicava com ela com 5 anos de idade, sendo que o povo em torno dele, em Pedro Leopoldo, não compreendia isto. Mas ele me diz até antes, ele se recordava de momentos antes de tomar o corpo. Há uma carta dele ao nosso caro Caio Ramanciotti, que nós tomamos a liberdade de incluí-la no prefácio do livro Chico Xavier, Pedro Leopoldo Vista por Chico Xavier, que Chico relata a chegada dele à cidade de Pedro Leopoldo para conhecer a mãe, a futura mãe e o futuro pai. Relata o ambiente, o que ele encontrou, né? A ligação espiritual dele com Dona Maria de São João de Deus, com o pai, a pobreza, o quanto que ele se sentiu emocionado diante da simplicidade, da pobreza daquele ambiente que ele tomaria como lar, não é? E mesmo no ventre da mãe, ele nos conta até uma história engraçada, que a mãe dele, Dona Maria de São João de Deus, começa a ter as dores do parto no dia 31 de março, no final da noite, exatamente hoje. Por isso estamos aqui, reverenciando este homem símbolo. E ela então, disse o Chico, que ele no ventre da mãe, ele escuta ela rezando, ela implorando a Maria Santíssima: Senhora Nossa, não permita que meu filho nasça no dia próximo, o dia 1º de abril, porque é o dia dos mentirosos. Eu aguento a dor que for, Maria Santíssima, mas eu seguro ele no ventre até as primeiras horas do dia 2 de abril. E o Chico ouvindo a prece dela, ele no ventre materno, ouvindo a mãe falar com Maria Santíssima. E ela recebe essa bênção, aguenta o dia 1º de abril inteiro. E Chico vai nascer nas primeiras horas da madrugada do dia 2 de abril. Né? Coincidência? Vocês sabem que Allan Kardec, desencarnando no dia 31 de março de 1869 em Paris, somente fora enterrado no cemitério de Montmartre no dia 2 de abril de 1869? Coincidência? Ou são os espíritos superiores nos mostrando o caminho? Também no dia 2 de abril, a viúva de Kardec, a pedido dele próprio, vai inaugurar em Paris a primeira livraria espírita do mundo. Dia 2 de abril de 1869. E é neste dia que Chico Xavier toma corpo, nasce, depois de 9 meses de gestação, na cidade pequenina de Pedro Leopoldo. A quarta mensagem que vai tratar do assunto é uma nota de Kardec. Aliás, não é uma mensagem, é a própria nota de Kardec, ele explicando as mensagens que ele recebera e as reflexões do codificador sobre o tempo. Ele vai dizer: calculando aproximadamente a duração dos trabalhos que ainda tenho de fazer e levando em conta o tempo da minha ausência, ou seja, no mundo espiritual, e os anos da infância e da juventude, até a idade em que o homem pode desempenhar no mundo um papel, a minha volta à Terra deverá ser forçosamente no fim deste século XIX ou no princípio do próximo século XX. Tem dúvida? Quem, nascido no princípio do século XX, teve uma obra tão completa e tão vasta, com exemplificação moral, ética e também doutrinária, à altura da obra de Kardec? Eu pergunto a vocês, a não ser Chico Xavier.
não é? Isso está lá em Obras Póstumas. Agora, o livro O Céu e o Inferno e a Revista Espírita também vão conter mensagens sobre isso. Dr. Demer foi um dos médicos de Allan Kardec, encarnados. Depois ele desencarna, não é? Kardec, em se referindo a ele, vai dizer: ele é tão bom como espírito como era como homem. Kardec reconhecendo Dr. Demer, que fora médico pessoal dele, como um homem bom, espiritualmente falando, como fora na Terra. E vai receber uma mensagem dele no dia 1º de fevereiro de 1865. Portanto, Kardec estava ainda encarnado em Paris, e Dr. Demer se comunica e fala: sou eu quem aqui está perto de vós, e com o Espírito da Verdade, que me permite falar em seu nome. Ou seja, ele não estava ali falando em nome dele, Dr. Demer. Ele estava falando em nome do Espírito da Verdade, o guia espiritual da doutrina dos Espíritos. E o que ele diz? Por ser eu um dos vossos amigos, o mais recentemente desencarnado. Então ele é escolhido pelo Espírito da Verdade para trazer essa comunicação a Allan Kardec. E o que ele diz? Segundo as minhas observações e as informações que obtive de boa fonte. Qual a boa fonte dele? O próprio Espírito da Verdade. Está óbvio, está claro, né? Ele estava lá com quem? Com o Espírito da Verdade, que autorizou a falar em nome de quem? Do Espírito da Verdade. E ele diz: ficou evidente para mim que quanto mais cedo a sua desencarnação se operar, tanto mais cedo poderá ter a reencarnação, com a qual acabará a tua obra. Está lá. Alguém tem dúvida? Isso está na obra de Kardec, gente, pelo amor de Deus. Deixai para mais tarde as grandes obras destinadas a completar o monumento esboçado em vossas primeiras publicações. O próprio Dr. Demer, falando em nome do Espírito da Verdade, dizendo a Kardec: deixai para outra reencarnação as grandes obras, porque estas que você acaba de publicar em França são as primeiras publicações. Isso está também no livro Obras Póstumas, a mensagem recebida pelo Sr. Delian em 23 de abril de 1866, portanto, 3 anos antes da desencarnação de Kardec. E depois dessa data, ele publicara apenas o livro A Gênese, os Milagres e as Predições, segundo o Espiritismo, que saiu em janeiro de 1868. Né? Completando, portanto, a obra básica da codificação espírita. Em 2 de fevereiro de 1865, desta feita é o livro O Céu e o Inferno, e o próprio Dr. Demer, também em outra mensagem, vai falar a mesma coisa. Bom, essa mensagem é repetida, ela está em Obras Póstumas e está também no livro O Céu e o Inferno. Segundo as minhas observações, as informações que obtive em boa fonte, ficou evidente para mim que quanto mais cedo a sua desencarnação se opere, tanto mais cedo poderá ter a reencarnação, com a qual acabará a sua obra. Entretanto, é preciso dar, antes de partir, a última demão às obras que devem completar a teoria doutrinária, da qual ele é o iniciador. Não é? Está essa mensagem de 2 de fevereiro de 1865. Aí eu pergunto a vocês, os espíritas confiam ou não confiam em Jesus, no Espírito da Verdade e em Allan Kardec? Ou estão pondo em causa as palavras de Jesus, do Espírito da Verdade e de Allan Kardec? A quem nós seguimos?
Pergunto a vocês. Deixo a pergunta no ar. Agora nós estamos vendo aí uma figura extraordinária, não é? Que vai ser, em última reencarnação, Eurípides Barçanufo, que é um dos espíritos da falange do Espírito da Verdade, porque ele fora, em França, Lavater, um grande pesquisador. E como Lavater, ele tem mensagens que Kardec inclui na obra Evangelho segundo o Espiritismo, né? Na obra kardeciana. Pois bem, no livro Irradiações da Vida Espiritual, da médium Cru, Lavater vai escrever a Allan Kardec. Em dezembro, vai escrever sobre Allan Kardec. Allan Kardec já havia desencarnado, porque ele desencarnou em 31 de março de 1869, portanto, 1874, 5 anos depois, não é? Lavater vai escrever a sexta mensagem falando sobre a reencarnação de Kardec. Esse espírito muito bom, sempre devotado, em se referindo a Allan Kardec desencarnado, correto? Esse espírito muito bom, sempre devotado, já se ocupa com o momento em que ele retornará pela terceira vez para trazer uma pedra ao jovem edifício da religião universal do porvir. Ele conta para ajudá-lo nessa terceira tarefa com os caminhos que vocês, seus discípulos, estão encarregados para preparar esta obra. Naturalmente, Lavater está aqui se referindo também à primeira grande tarefa religiosa que fora de reformador, que fora de Jan Hus, em Praga, né? Desencarnado na cidade de Constança, na Alemanha, queimado pela Inquisição em 1415. A segunda, Allan Kardec, em França, também reformador religioso, e a terceira, que viria então no século XX. Agora a sétima mensagem, 5 de fevereiro de 1889. Se completa, está lá no livro A Prece segundo o Evangelho, de Allan Kardec, que a FEB, é um opúsculo que a FEB publica. Está lá, verificam. Também está no livro Bezerra de Menezes, editado pela Federação Espírita do Estado de São Paulo. Esta mensagem. O próprio Allan Kardec vai se comunicar em 5 de fevereiro de 1889, pelo médium Frederico Júnior, e vai dizer: se completa não está a minha missão na terra, se mereço ainda do Senhor a graça de vir estabelecer a doutrina que aí me foi revelada, dando-vos novos conhecimentos compatíveis com o desenvolvimento das vossas inteligências, não é? Mostrando aí Kardec que ele haveria de retornar. Agora é o médium Fernando de Lacerda, médium português. No livro Do País da Luz, volume 2, ele também recebe mensagem de Allan Kardec, no dia 6 de maio de 1907. E Allan Kardec, através de Fernando de Lacerda, vai dizer: é incontroverso que depois que da terra saí, alguma coisa aprendi mais do que o que nela sabia. Este novo pecúlio de saber seria talvez proveitoso à refundição da minha obra aí. Tenho refletido muito nisso por vezes. E mais tarde ele vai dizer: se porém eu reconhecer necessidade e oportunidade para dizer alguma coisa de novo e de útil, eu o farei.
mostrando que a doutrina não estava completa. Agora é o médium Eurípides Barçanufo, um dos espíritos da falange do Espírito da Verdade, o espírito de Lavater, que tomou corpo aqui no Triângulo Mineiro, mais propriamente na cidade de Sacramento. No livro Eurípides, o médium de Jesus, nós encontramos 2 mensagens de Allan Kardec. Uma em 3 de abril de 1907 e a última, 15 de fevereiro de 1908. Bem próximo da chegada de Chico, não é? Agora, vamos ouvir um depoimento. Não estou conseguindo aqui. Agora sim. Depoimento do pessoal de Sacramento, que ouviu do próprio Eurípides, daqueles que conviveram com Eurípides, que no dia 2 de abril de 1910, Eurípides Barçanufo falara lá em Sacramento: acaba de nascer reencarnado Allan Kardec no interior das Minas Gerais. E o depoimento está aqui gravado. Está sem som. Colégio Allan Kardec. O relato é do senhor Armilon Ribeiro de Melo, primo de Egorina Cunha. Eu tive um vizinho dessa estrutura. E consta que quando nasceu Chico Xavier, ele teve um desdobramento e falou: Kardec acaba de reencarnar numa pequena cidade de Minas Gerais. Ele descreveu os reencarnes de Kardec. E a partir daí, segundo ele dava notícias constantes da evolução de Kardec pelo mundo. Kardec, para esse pessoal, é o Chico Xavier, e o Chico Xavier é Kardec. Então vocês estão vendo aí que as fontes desta informação são antigas. Agora vamos nos surpreender um pouco mais. A revista, gente, é da Federação Espírita Brasileira, o Reformador. Nesta época, a sede da FEB era na Avenida Passos 30, no Rio de Janeiro. A data é 3 de outubro de 1919. 3 de outubro, todos nós sabemos, aniversário de nascimento de Allan Kardec. E os espíritas ilustres da capital federal, do Rio de Janeiro, estavam reunidos na sede da Federação Espírita Brasileira para homenagear o codificador. Pois bem, o médium lá do grupo de Ismael é Albino Teixeira, encarnado nessa época no Rio de Janeiro. Mais tarde, depois do seu desencarne, ele vai escrever, através de Chico Xavier, 120 mensagens. Mas desta ocasião, ele participava do grupo Ismael de mediúnico da Federação Espírita Brasileira, e na reunião festiva da FEB, em homenagem a Allan Kardec, ele recebe o espírito de Santo Agostinho, um dos espíritos da falange do Espírito da Verdade. Está lá no Reformador de outubro de 1919. Santo Agostinho. Aqui uma figuração da tal reunião, na Avenida Passos 30. E Santo Agostinho escreve através de Albino Teixeira: presentes se acham à vossa reunião todos aqueles que assistiram a Allan Kardec durante o desempenho de sua grande missão, por ele levada a bom termo quando na terra exilado. Não podendo Allan Kardec vir pessoalmente
agradecer a homenagem que lhe prestais, eu, Santo Agostinho, delegado por aqueles que o assistiram no século passado em Paris, declaro-vos que gentil e carinhosamente acolhemos os eflúvios do preito de vossa gratidão. E a seu tempo o transmitiremos ao nosso e vosso irmão, que em obediência a novas instruções entre vós de novo se encontra, para dar maior amplitude à doutrina salvadora da humanidade. Está claro, gente? Santo Agostinho afirmando na sede da Federação Espírita Brasileira: o nosso e vosso irmão, entre vós de novo se encontra, obedecendo novas instruções para dar continuidade à doutrina e maior amplitude à doutrina salvadora da humanidade. É o mesmo médium Albino Teixeira que em abril de 1920, em 3 de outubro de 19, Chico Xavier tinha 9 anos de idade. Portanto, não poderia aparecer lá às 8 horas da noite, na FEB, no Rio de Janeiro, na reunião que lhe prestava homenagem, não é? Porque era um garoto em Pedro Leopoldo. Em 1920, ele tinha 10 anos, em abril, e é o médium, de novo, Albino Teixeira, que vai receber o espírito de Ismael, que é o governador do Brasil, o espiritual do Brasil, não é? E Ismael vai escrever por Albino Teixeira: a árvore do Evangelho, semeada há 2000 anos na Palestina, eu a transplantei para o coração de Santa Cruz, onde o meu olhar se fixa, nutrindo no meu espírito a esperança de que breve florescerá, estendendo a sua fronde por toda parte e dando frutos sazonados de amor e de perdão. 7 anos antes de Chico Xavier começar a sua tarefa mediúnica em Pedro Leopoldo, Ismael, governador do Brasil, através de Albino Teixeira, diz que ele estava esperançoso de que a árvore transplantada da Palestina ao coração do Brasil iria crescer, florescer e em breve daria frutos sazonados de amor e de perdão. Novamente, uma reunião em 3 de outubro, desta feita o ano 1921. Portanto, Chico Xavier tinha 11 anos, não é? A médium, dia 3 de outubro de 1921, é esta simpática senhora que tinha o codinome de Aura Celeste. O nome real dela, Adelaide Augusta Câmara. Ela é tão importante, gente, que André Luiz dedica um capítulo inteiro a ela no livro Obreiros da Vida Eterna. É aquele capítulo da médium, sobre a médium, a servidora fiel, o capítulo Obreiros da Vida Eterna, que inclusive ele mantém o nome original dela, não é codinome não, está lá, Adelaide, a médium Adelaide. Por quê? Inclusive André Luiz mostra, o guia espiritual dela era Bezerra de Menezes, que vem buscá-la, está lá no livro Obreiros da Vida Eterna. Ela aprendeu mediunidade com o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, foi pupila de Dr. Bezerra de Menezes. E o guia espiritual dela era Tiago, irmão de João Evangelista. E no dia 3 de outubro de 1921, na sede da Federação Espírita Brasileira, na reunião comemorativa do aniversário de Kardec, podem verificar no Reformador de outubro de 21, Adelaide Augusta Câmara vai receber São Tiago dizendo: há espíritos de escol, almas de têmpera rija que descem à terra em missão e conservam a noção clara do dever
que têm a cumprir e que consideram sagrado, porque de fato é. Sem vacilações, dão conta jubilosos do desempenho de sua tarefa. Olhem para vocês verem uma coisa. Se esta parte aqui não é profética sobre a vida de Chico Xavier. Para as muitas provações, os muitos tormentos e as muitas dores que os vão assaltando, eles encontram em si lenitivo na certeza que tem da necessidade do bom desempenho da sua missão. A fidelidade, não é? E ela prossegue, o Espírito de São Tiago prossegue: pois bem, meus amigos, esse Espírito cujo advento rememorais, ou seja, Allan Kardec, não é? Estavam comemorando o aniversário de Allan Kardec, não está mais no seio da imortalidade. Já se encontra de novo nesta oficina de trabalho. Ele ora e espera levar avante a sua obra. Kardec está entre os homens e, todavia, passando diariamente por ele, eles não o conhecem, porque assim é da vontade de Deus. E até hoje muita gente não conhece. Necessário se faz, pois, que vos ponhais ao seu lado, ajudando, amparando. O que é isso aqui, gente? Uma convocação da espiritualidade maior para que a Federação Espírita Brasileira se colocasse ao lado de Kardec reencarnado, ajudando e amparando na missão. E foi isso que ela fez nos primeiros tempos, com o trabalho de Manuel Quintão, Guilhom Ribeiro e outros mais. Porque foram através da Federação Espírita Brasileira que surgiram os primeiros 80 e tantos livros da Lavra Mediúnica de Chico. E o Espírito prossegue: Kardec trabalha e trabalha com atividade, e do alto do espaço baixam as bênçãos para fortalecê-lo e ampará-lo na continuidade da sua tarefa. Mais claro que isso, não dá. 20 anos se passaram, a médium é a mesma, está vendo aí? Ela já idosa, Adelaide Augusta Câmara, utilizava-se do pseudônimo de Aura Celeste, e ela vai receber este espírito, que está lá no livro do Além, fascículo de 17 a 22, volume 5 de Aura Celeste. E Viana de Carvalho, também numa comemoração do aniversário de Allan Kardec, 3 de outubro de 1941, lembrando que aí Chico já estava em plena tarefa, em Pedro Leopoldo, já tinha publicado dezenas de livros, e Viana de Carvalho vai escrever através de Aura Celeste: amigos, hoje que se comemora o nascimento terreno do espírito de Allan Kardec, é justo que todo espírito se recorde do que lhe deve e faça uma prece a Deus para que esse homem, que atualmente se encontra na terra, possa seguir a trajetória que lhe toca, cumprindo o seu dever. Magnífico, não é? Isso também está no Reformador de outubro de 1941. Agora, a 14ª mensagem é do próprio Emmanuel, espírito responsável pela obra de Chico Xavier. Está no livro Deus Conosco, que nós trouxemos aí, de nossa edição. Emmanuel vai escrever através do Chico no culto do Evangelho no lar da família de Dr. Rômulo Joviano, que era o chefe dele na repartição pública da Fazenda Modelo de Pedro Leopoldo, onde o Chico trabalhou. A tarefa evangelizadora continua. A permuta de nomes não importa. Ora, então houve permuta de nomes, não é? Se Emmanuel está dizendo que a permuta de nomes não importa, é porque houve permuta de nomes. Allan Kardec, Chico Xavier. Mas a tarefa é uma só, não é? Cremos no reino divino e pugnamos pela ordem cristã.
Desde que reconheçamos a governança e a tutela do Cristo, o nome de quem ensina ou de quem faz não altera o programa, porque o programa não é nosso, não é dos médiuns, não é dos espíritos. O programa é de quem? É do Cristo. Vale, acima de tudo, a execução do programa. A bandeira da cruz prossegue e em torno de nós há um povo que tem fome do Salvador. Não é? No final da vida dele, dias antes de desencarnar, Eurípides nos contou que chamou o Chico e falou assim: Chico, por que você não chama uma entrevista coletiva e assume, como você já assumiu para nós, que é Kardec reencarnado, e acaba com essa celeuma, com essa discussão inútil no movimento espírita? Chame uma entrevista coletiva e assuma que você é Kardec. E o Chico respondeu para ele: eu não faço isso porque eu não sou dono da doutrina espírita. Quem é o dono da doutrina espírita é Jesus, é nosso Senhor Jesus Cristo, em sintonia, portanto, com a mensagem de Emmanuel. Agora, o livro que o nosso querido Weimar Muniz de Oliveira publicou. Este livro foi publicado no ano 2006. Weimar foi durante muitos anos presidente da Federação Espírita do Estado de Goiás, depois presidente da ABRAME, Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas. A vida inteira foi juiz de direito em Minas Gerais e depois no estado de Goiás. Amigo íntimo, ele e Dona Creuza, de Chico Xavier durante décadas. Ele não acreditava que Chico era Kardec, mas utilizando-se a técnica científica, o método científico das provas forenses, que ele é juiz de direito, ele foi analisando as diversas informações, colhendo depoimentos de mais de 45 pessoas que conviveram com Chico Xavier, dentre eles eu próprio. E várias informações espirituais também, e chegou à conclusão que Chico é de fato a volta de Allan Kardec. Aí está a data do lançamento do livro, lá na casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo. Estamos lá, Marlene Nobre, João Halle, Bacelli, Fontana, nós próprios como casal. E num trecho do Hércio Márcio Arantes, do ID aqui de Arara, São Paulo, que está lá no livro, o Hércio vai dizer: Chico dizia que para cumprir com a sua tarefa de médium, havia se preparado no mundo espiritual por 40 anos. Portanto, vamos fazer a conta, Kardec desencarna em 1869, Chico Xavier reencarna em 1909, porque nós temos que contar 9 meses de gestação, né? Ele nasceu em abril, mas reencarnou 9 meses antes, portanto são exatamente 40 anos. E o Hércio dá esse depoimento, presidente durante muitos anos do ID, Instituto de Difusão Espírita de Araras, uma das grandes editoras de obras de Chico Xavier, que tinha completa confiança de Chico. Agora é Adelino da Silveira, depoimento dele. Certo dia, quando eu trabalhava com o Chico, e estando o exemplar... esse é o próprio Weimar que está dizendo isso. Estando um exemplar de Kardec Prossegue à vista sobre a mesa, e não aceitando ainda a identidade espiritual que aquele livro divulgava, pensei: será possível Chico ser Kardec? Chico não tem a mesma personalidade de Kardec, um homem muito sério, muito austero. Chico é meigo, delicado. Isso o Weimar pensando com os botões dele, lá diante de Chico Xavier. E ele se surpreende que o Chico vira-se para ele. O Chico lia pensamento, né, gente? E era uma coisa até horrorosa, porque a gente ficava morto de vergonha, né? Eu não posso contar muita coisa, porque ele respondia na lata o nosso pensamento, né? E sem falar nada, o Weimar pensou isso, o Chico vira-se para ele e falou assim: eles se enganam com a personalidade de Kardec.
ele não era como pensam. Quer dizer, o Chico respondeu por pensamento Weimar, que naquela ocasião não acreditava que Chico era Kardec, tá certo? Agora esse simpático senhor aqui é Martins Peralva, e ele nos contava. Peralva foi meu pai espiritual, convivi com ele mais de 30 anos, 40 anos. O conheci em 1981 na União Espírita Mineira. Ele foi diretor da União Espírita Mineira também por quase 40 anos, muito amigo de Chico Xavier. Ele foi curado, inclusive, da tuberculose pela mediunidade de materialização de Chico Xavier, em 1947, quando ele se mudou de Sergipe para Belo Horizonte e foi conhecer Chico em Pedro Leopoldo. Pedro Leopoldo é bem próximo da capital mineira. E lá, tuberculoso, numa época que não existia a penicilina seria inventada mais tarde, não havia tratamento para a tuberculose, o espírito materializado, luminoso de Sheila, abençoa o Peralva, joga-lhe um líquido, aquele líquido entra no peito dele e ele é curado da tuberculose. Muito bem. Peralva vai desencarnar depois de Chico Xavier, em 2008, e dedicou-se a vida inteira em escrever livros sobre o Evangelho, sobre a doutrina espírita, sobre a obra do Chico, e a fazer palestras, dirigindo a União Espírita Mineira. E ele resolveu, ele tinha certeza absoluta que Chico era Kardec, convivendo décadas com Chico. Falava conosco, tinha certeza absoluta. Um belo dia ele resolve escrever um artigo para ser publicado no jornal oficial da União Espírita Mineira, o Espírita Mineiro. Ele era o editor-chefe do jornal. Escreveu um artigo dizendo que Chico, na opinião dele, era o retorno do codificador. Submeteu o artigo a Dona Neném Aluoto, então presidente da União Espírita Mineira, outra que tinha certeza absoluta que Chico era Kardec. Ela presidiu a União Espírita Mineira durante 33 anos consecutivos e conheceu Chico Xavier durante 60 anos de amizade, de 1943 até 42 até a desencarnação de Chico. Pois bem, Dona Neném, presidente da União, autoriza Peralva a publicar o artigo. Toca o telefone à meia-noite, um dia antes do artigo ser publicado. Era Chico Xavier. Peralva contava isso para nós e até se emocionava. E o Chico, na outra linha de Uberaba, dizendo: Peralva, meu nego, tira este artigo que você escreveu do Espírita Mineiro. Não publica isso agora, não. O Espírito de Emmanuel está aqui presente, dizendo-nos que este assunto virá mais tarde. Se vier agora, será extemporâneo. Nós estamos à plena tarefa, falando com Peralva. Kardec reencarnado não terminou a tarefa. Se isso vier antes da hora, vai atrapalhar o programa. Não é? E Peralva, emocionado, retirou o artigo e não publicou o artigo. De fato, minha gente, o assunto veio publicamente, porque a boca pequena, todo mundo já dizia isso, desde os meus familiares de Pedro Leopoldo, da década de 20, 30, 40, 50, tá certo? Mas publicamente o assunto veio a lume 20 anos depois com a obra do nosso querido Adelino da Silveira. Mas antes de entrar na obra de Adelino da Silveira, eu vou contar a vocês o fato que ocorreu comigo. Minha família materna é de Pedro Leopoldo, conviveu com Chico desde quando ele era criança, né? Todos eles espíritas, Zeca Machado, Adélia Machado, minha avó Carmen Machado, todos espíritas trabalhadores da doutrina em Pedro Leopoldo, em Belo Horizonte, em Bauru e em São Paulo. Pois bem, todos sabiam que Chico era Kardec. Tiveram fenômenos, ocorrências, evidências sobre isso. Mas não se comentava isso de público. E eu, jovem de mocidade espírita, achava essa ideia um absurdo. Não podia ser.
Eu tinha a ideia de que Kardec era muito diferente. Todo jovem tem essa coisa de querer contestar, não é? E já convivendo com Chico, eu conheci Chico em outubro de 81 e passei a conviver com ele em Uberaba regularmente. Depois, com o casamento de Eliana, o irmão dela, Vivaldo, que vocês conhecem aqui de Franca, morou com Chico a partir de 1968. Então eu passei a ficar hospedado na casa de Chico, em Uberaba. E a gente conversava madrugada adiante. E eu ficava com aquela vontade de perguntar ao Chico se ele era Kardec. A gente ia cheia de vontade, né? Saía de Belo Horizonte, dirigia 500 quilômetros, chegava lá, morria a pergunta no gogó. Porque eu não tinha forças, coragem, porque a presença do homem, não é, Dona Branca? Era impressionante. A presença espiritual de Chico nos tolhia. A presença moral dele era uma coisa extraordinária. Então, muitas bobagens que a gente tinha na cabeça, queria perguntar, a gente não tinha coragem. E eu sempre tive essa vontade de perguntar se ele era Kardec. Até o dia que eu tomei coragem mesmo, né? Tomei aquele fôlego, eu era um jovem de 20 e poucos anos, falei assim: Chico, posso lhe fazer uma pergunta? E ele olhou assim por cima dos óculos, assim para mim. E quando ele fazia isso, a gente tremia todo, né? E falou assim: pode. E eu perguntei a ele: o senhor pode me dizer onde anda Allan Kardec hoje? Onde está Allan Kardec hoje? Ele deu uma gargalhada assim para trás, gostosa, aquela gargalhada de Chico Xavier que a gente amava, né? E eu tenho certeza que ele pensou assim: Geraldinho acha que vai me pegar, mas não vai. Mas ele respondeu: pode-se dizer que ele anda trabalhando muito. Mas eu não fiquei satisfeito. A gente quer pegar na prova, né? Quer pegar na prova. Pois bem, aí surgiu o livro do Adelino, por isso que eu estou contando essa história precedente. Surgindo o livro do Adelino, o livro chama-se Kardec Prossegue. É o primeiro livro publicado que assume a tese de Chico C. Kardec. Ele foi lançado no final de 1991 pela Cultura Espírita União de São Paulo. E o Adelino a gente conhece, uma pessoa de muita intimidade. Ele conheceu o Chico em 1969. Uma amizade de 33 anos com Chico Xavier, íntimo da casa do Chico de Uberaba. Todos os livros dele, Chico de Francisco, né? Momentos com Chico Xavier, todos os livros dele, ele jamais publicou um livro sem dar ao Chico para o Chico revisar. E eu, com muita surpresa, a primeira edição desse livro além do título Kardec Prossegue, era a imagem de Kardec em degradê, se apagando, e do outro lado aparecendo a imagem de Chico Xavier, cada vez mais forte. E no final do livro ele assume publicamente a tese de que Chico é Kardec. E eu sabia que esse livro não poderia ter sido escrito por ele sem a supervisão do Chico. E para minha surpresa eu recebo o livro na minha casa, autografado pelo Chico. Está aqui o autógrafo para vocês verem. Então, eu pergunto a vocês, o Chico autografaria e mandaria no correio este livro se o conteúdo desse livro fosse mentira? Conhecendo Chico Xavier como nós conhecemos, a correção, a ética, o respeito à verdade, vocês acham que ele faria isso? Jamais. Então eu cheguei cheio de vontade. Mas agora eu vou ao Uberaba e quero saber se ele é Kardec. Eu vou perguntar. E fui ao Uberaba, recebi o livro em janeiro de 92 e fui no início de março de 92 a Uberaba com Eliana. Cheio de vontade. Agora o Chico não me escapa. Agora eu pergunto. Chegando lá, eu fiquei bobo da mesma maneira. E nós almoçando, eu, ele e Eliana almoçando na casa dele. Foi ele que tocou no assunto comigo. Geraldinho, você pode me dizer o que você achou do livro do Adelino que eu te mandei? Ele que tocou no assunto, gente. Aí eu respondi, aí eu tive coragem, né?
Ah, Chico, eu acho que é a expressão da verdade. Mas olhem bem o pensamento de Kardec. Por que você acha que é verdade? Ele queria saber o raciocínio por trás do achismo. Aí eu fui explicando os casos todos de família, esse caso de Peralva e outra coisa. E Chico começou a chorar. Mas não é o choro de uma lágrima, não, gente. Ele começou a chorar copiosamente. De forma tal que eu não sabia porquê, e Eliana também não, nós dois começamos a chorar também. Tal era a emoção daquele momento. E as lágrimas eram tão fortes de Chico que molhavam seu paletó. E ele, olhando assim para cima, começou a passar a mão diante dos olhos, fazendo esse movimento. E me disse assim: Geraldinho, é uma coisa muito curiosa este fato. Porque desde quando me entendo por gente, na minha meninice em Pedro Leopoldo, quando eu tinha 5 anos de idade, eu guardo integralmente na memória todas as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu chorando copiosamente com essa confirmação, Eliana também, Chico chorando, não satisfeito, ele se levantou, foi no quartinho ali do lado da sala de almoço, pegou outro exemplar do Kardec Prossegue, sentou-se na mesa e autografou de novo o livro para nós. O que vocês acham que é isso? Sendo que na biografia dele, todos nós sabemos que ele conhece a doutrina espírita apenas com 17 anos de idade, em 1927. Através do casal Carmen Perácio e Hermínio Perácio de Belo Horizonte, que foram socorrer a irmã dele obsedada, no dia 7 de maio de 1927. Como que com 5 anos de idade, uma criança poderia recordar-se, segundo ele me falou, integralmente em sua memória, todas as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, se não fora ele, o próprio Kardec? Porque não me venham dizer que era uma médium de Kardec, porque Kardec se utilizou de vários médiums, para trazer a obra da codificação, não é? Está aí o livro, a primeira edição do livro, está vendo aí Kardec se transformando em Chico, Adelino da Silveira. Adelino com Chico. Depois, mais tarde, foram 33 anos de amizade, de 1969 até 2002, a desencarnação de Chico. Olhem a dedicatória que Chico faz ao próprio Adelino, dia 20 de janeiro de 92. Ao querido amigo Adelino, ofereço este livro, cuja leitura muito me comoveu. Grande abraço do seu irmão e servidor sempre reconhecido, Chico Xavier. Depois a dedicatória que ele faz. Aí, aqui está ela maior, né? A dedicatória do Chico ao próprio autor. Essa a dedicatória, a primeira dedicatória, 27 de janeiro de 92, que eu recebi, e Eliana de Chico, que me provocou a ida lá para perguntar, e aí a segunda, aí Vivaldo, né, conosco, e Chico, e a segunda que foi no dia 19 de março de 92. Mas não foram só nós que recebemos dedicatória de Chico, não. Nós já catalogamos, gente, mais de 70 pessoas. Porque o próprio Adelino conta em vídeo que no dia do lançamento do livro em Uberaba, o Chico pediu 50 livros para autografar e mandar para os amigos. Desses 50 livros, nós já recuperamos as dedicatórias de cerca de 20. Nós temos aí John Harley, biógrafo dele, de Pedro Leopoldo, também recebendo dedicatória do Kardec Prossegue, não é? Os pais de John Harley, José e Dona Arlete, Dona Arlete está ainda hoje em Pedro Leopoldo. Os amigos, filho de Dona Silvia Barçante, de Araxá, Dr. Cristiano Barçante, lá de Belo Horizonte, e a própria Dona Silvia recebeu. Os amigos de Lisboa, Rui Marta
e Dona Bárbara também receberam de Chico o livro. Os amigos de Recife, Dr. Mário Jorge e Dona Tarsila, dirigentes do Grupo Espírita Seara de Deus de Paulista, Pernambuco. Como vocês veem muitas coisas, né? Não dá, o tempo está acabando. Já acabou, né? Eu gosto de falar muito, vocês me desculpem. Vocês conhecem a história do nosso querido Tonho, né? Do Jorge. E um dia o Jorge, lá na casa de Chico, lá no Grupo Espírita da Prece, ele era muito simples, ignorante, não é? A história dele não vou contar não, porque é muito longa. Mas um dia ele vira para o Chico na frente de todo mundo e fala assim: Tio Chico, conta para eles que você é Kardec reencarnado. E o Chico virou para ele e falou assim: cala a boca, de Tonho. O Chico chamava ele de Tonho. O nome dele era Jorge. O Adelino conta esse caso. Vou pedir a vocês um pouco de paciência, porque é importante. O depoimento de Dona Terezinha de Jesus Pinho de Castro, fundadora do Grupo Espírita Seara de Deus, Seara de Amor e Luz, Centro Espírita, Seara de Amor e Luz do Rio de Janeiro, grande amiga carioca de Chico Xavier. Que esse fato relatado por ela, que vocês vão ouvir, ela, com muita gentileza, deixou que nós gravássemos o depoimento dela. Ocorreu em janeiro de 1974, em Uberaba. Deixa eu achar aqui, ó. Da comunhão espírita cristã, naquela salinha, logo que sentava, onde se passava por aqueles dois grandes troncos do dever e da disciplina, aqueles troncos que o Chico terminava imensos, né? E que ele botou um de um lado, outro do outro, e um dia nos disse que o nome deles era o dever e a disciplina, e que todo dia ele passava por ali consciente da necessidade do dever e da disciplina nas nossas vidas. E ele estava mexendo num arquivo que ele tinha ali, e eu estava com ele, estávamos nós dois, não há testemunha alguma disso, e procurando alguma coisa, e eu tinha acabado de reler Memórias Póstumas. Que é Obras Póstumas. Chico, você é Kardec. Eu acabei de ler Memórias Póstumas. Não pode ser coincidência, coincidência demais. Isso não pode ser coincidência. Ele com aquele riso, a cabeça inclinada, aquele modo de olhar tão peculiar dele, não é? Me deu a seguinte resposta: Terezinha, os espíritos dizem isso, mas eu não acredito. A sua modéstia infinita, a sua bondade, a sua ternura. E eu olhei para ele e me comovi profundamente e não comentamos mais o assunto. Ouviu? Então eu não posso duvidar, em hipótese alguma, pelo que o Chico fez na vida, pela sua postura ética, pela sua moral que transcende a todos os padrões de dignidade, decência, amor conhecidos. Ouviu? De que ele seja realmente o codificador reencarnado aqui, para que se cumpra o destino do Brasil, né? Brasil, pátria do Evangelho. Tenho certeza absoluta de que, num gesto de profundo amor, esse Espírito veio à Terra para nos legar uma quantidade de ensinamentos e de exemplos, porque o Chico não só exemplificou, ele vivenciou a cada dia a ternura, o amor, a bondade, a simplicidade, principalmente a simplicidade, entendido? Com seus exemplos de vida, né? E marcou a todos aqueles que tiveram a felicidade de conhecer. É fabuloso, né? E essa cena da gente, esse episódio que chamou a sua atenção. E são tantos, Vários, né? são tantos, tantas coisas lindas. Eu ouvi do Chico, tantas. Uma vez estávamos conversando e o Chico tinha uma coisa singular.
ele estava falando como se ele não estivesse presente naquele momento. Ele estava, como eu digo, entre o céu e a terra. E num desses momentos ele estava conversando comigo e perguntou: você lembra, Terezinha, em Paris, no Bois de Boulogne, quando eu vinha passando numa carruagem e encontrei com você e começamos a conversar? Aí eu disse: ele parou e não disse mais nada. Você não podia nem respirar quando ele estava falando, porque ele caía em si, ele voltava, eu acho que a terra, e parava e não dizia mais nada. Então, depois ele nos falou nesse dia que quase todos os espíritas aqui no Brasil vieram de França. E eu costumava dizer para ele, brincando, então é por isso que eles são tão conduros, eram todos huguenotes e mão fechada. E hoje as casas espíritas não estão correndo dificuldade, ele ria muito disso, né? Eu depois Chico, a gente dava o dízimo, hoje a gente aprendeu que o dízimo sumia e hoje em dia a gente luta com a dificuldade. E ele ria muito disso, né? Foram muitos episódios muito bonitos através dos anos, né? Muito bom, né, gente? Uma espírita cristã. Depois disso, vamos fazer agora uma rápida finalização. Surgiu o livro do nosso companheiro Carlos Bacelli, Chico Xavier, a reencarnação de Allan Kardec, tratando do mesmo tema, com várias histórias, não é? De lá para cá, nós tivemos vários médiuns relatando a desencarnação de Chico Xavier, com os respectivos espíritos. Divaldo Franco, Joana de Ângeles, Pedro Camilo, Maria Dolores, Marlene Nobre, Freitas Nobre, Carlos Bacelli, Inácio Ferreira, Alain Eurípides Nápoli, Cassimiro Cunha e Allan Kardec de Nápoli, Herculano Pires. Todos relatando a desencarnação de Chico Xavier. Nenhuma dessas mensagens diz que o espírito de Allan Kardec estava a receber Chico. Não seria estranho? Quem mais trabalhou pela doutrina na Terra? Além de Chico, 507 livros publicados. Desencarne e o codificador não vai buscá-lo? Por quê? Não é? Por quê? De lá para cá, como eu disse, 58 espíritos, 26 médiuns, 75 mensagens espirituais, confirmando que Chico é a reencarnação de Kardec. Desde a época de Kardec, nós temos, por exemplo, o médium Antônio Baduí Filho, que recebeu Hilário Silva e André Luiz, na cidade de Tuiutaba, diretor médico, psiquiatra, diretor do Instituto Allan Kardec de Tuiutaba, né? Em finais da década de 90, nas Cometrins, André Luiz começou a escrever através dele dizendo que Chico era Kardec. E os amigos espíritas do Triângulo Mineiro foram a Chico Xavier em Uberaba. Chico, podemos divulgar a mensagem? E ele falou com Sônia Barçante. Mas a mensagem não foi pública, já está divulgada. O Espírito sopra onde quer. E a partir daí, vários periódicos espíritas passaram a publicar. O próprio Espírita Mineiro, dirigido na época pelo Martins Peralva, publicou. O Weimar Muniz de Oliveira, presidente da Federação Espírita do Estado de Goiás, publicou na revista Goiás Espírita. E Marlene Nobre publicou na Folha Espírita de São Paulo. Uma vez, coincidentemente, chegaram a Uberaba Marlene Nobre e Weimar com a Dona Creuza. Chegaram sem combinar, chegaram lá em Uberaba. O Weimar estava trazendo a revista Goiás Espírita, com a mensagem de Antônio Baduí, de André Luiz, dizendo Chico ser Kardec. E o Chico, satisfeito da vida depois da reunião, e Marlene também estava trazendo a Folha Espírita de São Paulo, né? Ele virou para os dois e disse: mas vocês são corajosos, né? Muito bem, que coragem. E ele distribuiu os jornais e as revistas para todo mundo. Mandou imprimir as mensagens de Baduí Filho, Toninho Baduí.
distribuía para todo mundo. Eu mesmo recebia aquelas caixinhas de mensagem, não é? Lá em Brasília, os irmãos Allan Kardec de Nápoles, Bittencourt de Nápoles, estão recebendo várias mensagens. Esse é o Antônio Baduy, viu? Está no livro Novas Histórias. E Chico atestava para todo mundo que André Luiz, que escreveu através de Chico, escrevia também e escreve também através de Antônio Baduy. A primeira mensagem surgiu em 31 de outubro de 97, chama-se A Volta de Allan Kardec, do espírito de Hilário Silva, né? Depois vieram outras. Aqui o casal de Goiânia, Dona Elba, dirigia como é que chama, de ancenianos? Hospital Santa Marta de Ancenianos de Goiânia. E Chico ia lá todo Natal passar a véspera com eles, não é? E o Dr. Múcio publicou no jornal Luzes do Consolador essas mensagens que Chico era Kardec. Dr. Múcio, esse que está aí. Então, o artigo que ele escreveu, Os Profetas de Deus e o Esquecimento do Passado, Múcio Álvares. Temos no Instituto Araguaia um documento, talvez o único do mundo, onde recebemos uma das provas evidentes e incontestáveis que o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, Allan Kardec, é Francisco Cândido Xavier reencarnado, não é? E o Chico, então, manda-lhe esse telegrama. Recebemos luzes do Consolador deste mês de julho, com grande satisfação. Nobre jornal se torna cada vez mais a fala de Goiânia e do Brasil, conduzindo princípios de Jesus e Allan Kardec para o mundo inteiro. Louvado seja Deus. Muito agradecidos, estamos distribuindo alegremente essa voz renovadora de nossa doutrina de luz. Lembranças a Dona Elba e todos os companheiros de ideal. Abraços, Chico Xavier. Olha que telegrama comprido. Vocês acham que Chico ia escrever esse telegrama se ele discordasse da matéria que o Dr. Múcio estava dizendo, dele ser Kardec reencarnado? Claro que não, né, gente? Está aí o telegrama maior, né? E aí os irmãos de Nápoles, lá de Brasília, recebendo os espíritos, confirmando, depois de desencarnados, que Chico é Kardec. Aliás, o doutor Elias Barbosa, já encarnado mesmo, já achava que Chico era Kardec, né? Tem o depoimento dele no livro A Volta de Allan Kardec, do Weimar Muniz de Oliveira, grande companheiro de Chico de Uberaba, da Comunhão Espírita Cristã. E aí vieram outros médios, Carlos Bacelli, eu próprio, Ivanir Severino da Silva, Vanderlei de Oliveira, Leonardo Meireles, Emanuel Alves da Silva, Edson Barbosa de Souza, Elza Cândida Ferreira, Vladimir Miranda, Aldila de Carvalho, de Portugal, não é? Dona Antusa, nós com Chico. Enfim, são várias as comunicações trazendo essas informações mediúnicas, que Chico era Kardec. Será que eles eram tão diferentes assim? Aparência de Allan Kardec por Canuto de Abreu. Nariz grande, ligeiramente acavalado perto dos olhos, com largas narinas, entre ritos arqueados e austeros. Cabelos lisos e grisalhos, ralos por toda parte. Falhos atrás, onde alguns fios mal encobriam a larga coroa calva da natureza. Olhos pequenos e afundados com olheiras e pápulas. Quando ouvia uma pessoa, enfiava o polegar direito no espaço entre os dois botões do colete, a fim de não aparentar impaciência e, ao contrário, convencer de sua tolerância e atenção. Conversando com discípulos ou amigos íntimos, apunha algumas vezes à destra
no ombro do ouvinte num gesto de familiaridade. Impressionante essas duas, né? Enfim, essa é a nossa notícia para vocês. Que Jesus nos abençoe, perdoe-nos por passar o tempo, mas é tanta coisa e tudo é relevante. Mas nós gostaríamos de terminar com o Novo Testamento de Jesus, escrito por João Evangelista, no final do seu Evangelho de João, não é? E lá ele escreve o encontro que ele teve com o Senhor, capítulo 21. E nesse encontro, eu vou contar rapidamente, Jesus materializado conversa com João. Pedro fica enciumado, chega perto. Jesus repreende a Pedro. Pedro, que te importa que eu quero que ele fique até que eu venha? Segue-me tu. Não é? E João Evangelista relata. Né? Disse-lhe Jesus: se é minha vontade que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Espalhou-se, João Evangelista falando, espalhou-se então esse dito entre os irmãos que aquele discípulo, ou seja, o João Evangelista, não morreria. Jesus, porém, não lhe disse: não morrerás, senão eu quero que ele fique até que eu venha. Este é aquele discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu, e nós sabemos que é verdadeiro o seu testemunho. Há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez, as quais, se fossem escritas, uma a uma por uma, creio que nem mesmo no mundo todo caberiam os livros que dela houvessem de escrever. João Evangelista termina o seu evangelho falando dos livros que se escreveriam sobre Jesus. Tarefa de Allan Kardec, tarefa de Chico Xavier. Allan Kardec, 5 obras básicas, 12 volumes da Revista Espírita, 16 livros subsidiários, num total de 33 obras doutrinárias. Chico Xavier, 507 obras publicadas até hoje, de sua mediunidade psicográfica, psicofônica e intuitiva, e de suas entrevistas. Allan Kardec e Chico Xavier juntos, 540 livros sobre espiritismo cristão, o Consolador, que veio nos fazer lembrar de tudo quanto Jesus nos disse e nos esclarecer todas as coisas, não é? A partir daí, Chico vai receber uma mensagem interessantíssima do espírito de Humberto de Campos. E é importante que se faça essa revelação dele. Era a véspera do raiar do novo século, né? do século XIX. Jesus, a mensagem chama-se A Ordem do Mestre. A Ordem do Mestre. Humberto de Campos, através de Chico Xavier, convoca João Evangelista à sua presença nos altiplanos da vida maior, para tomar satisfações a João sobre os caminhos do cristianismo na face da terra. Ora vejam, como assim? Como? Jesus não é o governador espiritual da terra? Não foi ele que trouxe o Evangelho pessoalmente? Como que ele vai chamar João Evangelista à sua presença no século XVIII e chamar, como assim? E tomar satisfações a ele? Como andam os meus seguidores na face da terra? E João está desanimado, está triste. Senhor, está uma lástima, porque os teus enviados foram queimados, foram mortos, foram perseguidos. Mesmo a instituição que nos representa na terra se uniu em conluio com o poder temporário e transitório
com ouro enganoso. E transformou-se ela própria num estado. Então Jesus pergunta para João: mas estás desanimado? E João fala com ele: eu estou sim, Senhor. Estou desanimado com esse povinho. Esse povinho sou eu que estou falando, viu, gente? Estou desanimado com os teus seguidores, porque todos eles mataram. Todos os teus enviados eles mataram, foram perseguidos. Jesus fala com ele: pois eu não, João. Eu não estou desanimado. Se eles mataram, queimaram e perseguiram os meus enviados à terra, mandarei que os mortos falem. E tu, João, descerrarás para o mundo a cortina que descerra os véus escuros da morte, mostrando proximamente que a vida continua. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre.